O que um país deve fazer quando enfrenta um exército que o supera em tamanho puro? Essa é a pergunta que a Ucrânia passou os últimos 3 anos respondendo em sua guerra contra a Rússia e surpreendeu o mundo vez após vez. Com suas inovações, a Ucrânia mostrou, por exemplo, o quão úteis podem ser os drones contra uma força muito maior. Criou defesas inteligentes que drenaram a vantagem de mão de obra da Rússia e deixaram o exército do oponente uma sombra do que era antes. E agora surgiu com uma ideia mais brilhante do que qualquer outra que já teve antes. A Ucrânia entrou totalmente no modo Mad Max, com uma nova tática inacreditável, projetada para esmagar a Rússia e inverte tudo sobre lançar uma ofensiva militar. Em 4 de maio, a Euromaidan Press revelou que a nova tática da Ucrânia tem sido fundamental para a tomada do Oblast de Belgorod nas últimas semanas. Esse Oblast, que é uma região de fronteira semelhante a Kursk, tem sido um foco ucraniano-chave desde que as forças do presidente russo, Vladimir Putin, conseguiram expulsar a Ucrânia de Kursk. Putin pensou que seu sucesso em Kursk prepararia o cenário para uma nova incursão russa no nordeste da Ucrânia. Sumy é seu principal alvo, e ele tem lançado ataques aéreos contra a cidade no último mês. No entanto, a nova estratégia da Ucrânia está forçando Putin a dividir seu foco entre sua ofensiva e a defesa contra incursões ucranianas, que estão tendo muito mais sucesso do que a Rússia jamais antecipou. Como funciona a nova estratégia? O analista de defesa, Ian Matviev, revela tudo. Ele diz que os últimos 6 meses viram a Ucrânia introduzir uma nova tática na qual tem sacrificado seus próprios veículos blindados para que possa abrir enormes buracos nas defesas da Rússia. Matviev disse que eles sabiam que muitos veículos blindados, tanques e de combate de infantaria seriam deixados no campo de batalha, ao comentar sobre os ataques da Ucrânia contra a Rússia. Anteriormente, esses veículos teriam sido abandonados como restos de combates mal sucedidos. Agora, a Ucrânia descobriu uma maneira de usar esses veículos para ferir a Rússia uma última vez, antes de serem eliminados de vez. A Ucrânia está pagando um alto preço em vidas por seus sucessos. Corrija isso! Putin paga o preço em sangue sempre que ganha território, como revelado pelo fato de que seu exército perdeu mais de 963 mil pessoas desde que começou sua invasão. Em troca, Putin tem apenas 20% do território da Ucrânia, criando uma taxa de perda de mais de 48 mil soldados por porcentagem da Ucrânia ganha. A Ucrânia está sacrificando óleo de motor, não sangue. E a tática da Ucrânia está trazendo sucesso nos lugares mais inesperados. Em vez de perder pessoas, a Ucrânia está negociando pequenas quantidades do caro equipamento ocidental que está recebendo de seus aliados para tomar território russo. Em casos onde as táticas tradicionais não funcionaram ou não poderiam funcionar, os detalhes da nova estratégia da Ucrânia serão abordados em um momento. Mas, primeiro, um pouco de matemática de combate. Em uma guerra terrestre, a maneira tradicional de conquistar território sempre foi empregar a regra de 3 para 1. A regra é simples. Para tomar território de um oponente, uma força terrestre deve trazer 3 vezes o número de soldados e equipamentos que seu oponente tem para uma luta. No caso da Rússia, isso significaria trazer 300 soldados para uma fortificação ucraniana guarnecida por 100 soldados. Há uma boa razão para esta regra. Um exército defensor tem tempo de montar defesas antes da chegada do atacante. Essas defesas podem incluir desde minas terrestres e posições de artilharia até equipamentos simples de atraso, como arame farpado e dentes de dragão para parar tanques. Para romper essas defesas, o atacante é praticamente forçado a sacrificar a maioria de suas forças antes mesmo de chegar ao pessoal contra quem deseja lutar. Putin não seguiu fielmente essa regra durante a invasão à Ucrânia. Ele tentou, apesar da Ucrânia ter se mostrado um inimigo muito mais perigoso do que ele previu. A Rússia está perdendo mais de 3 soldados para cada ucraniano. Isso está matando, e por isso, seus avanços territoriais foram tão lentos nos últimos 3 anos. Apesar disso, Putin tenta seguir a regra. Como observado por Matviev, as forças russas utilizam ondas consecutivas de ataques. Uma onda é destruída, então mandam a próxima, desgastando o inimigo para por fim tomar posições.
Embora Putin não siga perfeitamente a regra de 3, ele utiliza o método tradicional. Defende a tomada de território de um inimigo. Sobrecarregue o inimigo com números absolutos para conquistar algum território. Certamente, a ressalva para essa abordagem é que ela requer que o atacante tenha reservas massivas de soldados e equipamentos para sustentar. Se essas reservas não estiverem disponíveis, a força atacante deve se conter. Entrar com vantagem de 2-1 facilita aos defensores a escolha de soldados e equipamentos. Mais vidas são perdidas por menos ganho do que se um exército seguisse a regra de 3-1 ou acima. Esse é o desafio que a Ucrânia enfrenta durante toda a guerra. Se há uma vantagem da Rússia sobre a Ucrânia, é a superioridade numérica. A enorme taxa de baixas mencionada só seria possível nesse caso. Apesar de Putin estar consumindo recursos para manter os constantes ataques contra a Ucrânia, ele ainda possui a vantagem numérica. Combine isso com o fato de que a Ucrânia é a nação defensora, o que significa que não pode se dar ao luxo de enviar grandes números de tropas em ataques contra as defesas da Rússia sem correr o risco de enfraquecer suas próprias fortificações. E você obtém o padrão visto na maior parte da invasão de Putin. A Rússia ataca, a Ucrânia defende. Esse poderia ter permanecido o padrão até a Rússia eventualmente vencer, se não fosse pela genialidade das mentes militares da Ucrânia. Os generais ucranianos discordaram. Matveev propõe ataques por grupos mecanizados rápidos, priorizando velocidade e perdendo equipamentos em vez de pessoas. Substituindo veículos de combate por ganhos limitados, progredindo de 3 a 7 quilômetros e tomando uma aldeia ou posição única. Como mencionado, a Ucrânia desafiou a sabedoria militar convencional e obteve resultados espetaculares. Os veículos de combate de infantaria Bradley, ou IFVs, são centrais para esta estratégia. Estima-se que, desde novembro de 2024, os Estados Unidos da América tenham fornecido à Ucrânia ao menos 300 veículos de combate Bradley. Cada um é um veículo impressionante. Introduzido no Exército dos Estados Unidos da América em 1983, o Bradley passou por várias modificações nos anos seguintes. A versão base do veículo, que provavelmente é a que a Ucrânia tem predominantemente, vem com uma torre central e um espaço para um atirador se sentar à direita. Essa torre tem um alcance total de 360 graus, com uma elevação entre -10 e 60 graus. Uma metralhadora Bushmaster de 25 mm, poderosa o suficiente para rasgar através, é carregada na torre. A maioria do desdobramento de tropas e suporte extra vem de uma metralhadora de 7,62 mm montada para o atirador do lado direito. À esquerda, 2 lançadores de mísseis guiados por fio e um veículo com 8 granadas de fumaça para o motorista usar em manobras evasivas. O Bradley possui armadura laminada espacial e proteção contra granadas propelidas por foguete, munições de 30 mm e estilhaços de projéteis de até 155 mm. Também é bem veloz para o seu porte. Os IFVs Bradley podem viajar até 41 mph, por uma distância de até 479,5 km. O Bradley não é o melhor veículo de combate de infantaria do mundo. Está um pouco ultrapassado e foi superado por outros que surgiram desde a sua introdução em 1983. Contudo, ele oferece poder de fogo e blindagem suficientes para proteger as tropas ucranianas enquanto atacam as defesas russas, ou, frequentemente mais crucial, repelem ataques das unidades mecanizadas da Rússia. E a Ucrânia não está usando esses IFVs da maneira que eles são destinados a serem usados. É louco, mas brilhante. A estratégia Mad Max inicia-se com um batalhão de infantaria contendo de 15 a 25 equipamentos. Os veículos Bradley compõem a maioria desse equipamento, mas a Ucrânia também usa outros blindados. Por exemplo, cada batalhão incorpora até 3 veículos de engenharia, como o Max Pro americano, ou veículos blindados como o BTR-4E ucraniano. Bucéfalo, isso deve atender um mínimo. Resistenciamente. Quanto aos tanques, eles não são necessários. Matveev diz que desempenham um papel secundário e às vezes nem aparecem. Eles são lentos, pesados e têm baixa capacidade de carga.
A função primária é o transporte. Em suma, a velocidade é fundamental para a estratégia Mad Max da Ucrânia. A principal tarefa é mover rapidamente a infantaria para a área de ataque e, se possível, fornecer apoio de fogo. Por isso, o Bradley é a primeira opção da Ucrânia para esses ataques. Os veículos podem transportar até 6 soldados e uma equipe de 3 pessoas. Com uma dúzia de Bradleys, é possível transportar 72 soldados rapidamente para uma área de ataque. Mas os Bradleys não chegam de imediato. Antes, a Ucrânia usa seus poucos veículos de engenharia para limpar minas no caminho dos Bradleys e eliminar barreiras de concreto que possam impedir o avanço do veículo de combate de infantaria. É aqui que ocorrem os primeiros sacrifícios. A Ucrânia costuma perder alguns veículos de engenharia ao fazer varreduras de minas. Uma perda aceitável, dado o que vem a seguir. Os Bradleys seguem quando os veículos de engenharia concluíram sua tarefa. Cada um tem alguma resistência a minas, permitindo que a infantaria transportada sobreviva se seu veículo de combate de infantaria for pego em uma explosão por uma mina. Os veículos de engenharia erraram. As tropas podem prosseguir para a área de ataque a pé, embora a maioria consiga chegar ao destino pretendido. Nos Bradleys atingidos por minas, geralmente são deixados para trás. A Ucrânia os sacrifica para levar suas tropas aonde precisam estar. O real ataque inicia após a Ucrânia utilizar seus veículos blindados para furar as linhas russas. A coluna de Bradleys avança em direção ao objetivo, preferencialmente por uma estrada, mas cruzando campos abertos se preciso. A velocidade do veículo de combate de infantaria dificulta que drones russos ou artilharia acertem os veículos em movimento. Isso não impede a Rússia de tentar detê-los. Drones serão implantados e alguns dos Bradleys serão eliminados. A armadura normalmente protege os soldados que deixam seus veículos e avançam a pé em direção à posição russa. Os Bradleys que passam avançam rumo ao alvo, onde a infantaria restante desembarca. Os Bradleys sobreviventes retornam à base, enquanto os demais são abandonados. É uma tática de ataque direto que parece insana para a maioria dos observadores militares. No entanto, é uma tática que a Ucrânia usou várias vezes em Belgorod e Kursk. O seu sucesso depende totalmente de como a Rússia organiza suas defesas de fronteira. Ao confiar em campos minados e um número mínimo de tropas para fortificar o território, a Rússia dá à Ucrânia a chance de romper. Usando uma estratégia rápida que permite o ocasional sacrifício de veículo, funciona muito mais vezes do que Putin gostaria de admitir. Todo assalto mecanizado parece similar de modo geral, segundo Matviv. Mas o diabo está nos detalhes. Estes incluem a Ucrânia selecionando regiões de fronteira mal guardadas, povoadas por pequenos números de tropas. Também usará a tática para atacar o território que a Rússia acabou de conquistar, permitindo que se aproveite do tempo limitado que a Rússia tem para montar artilharia e outras defesas. Além disso, a Ucrânia realiza ataques de mísseis e drones de longo alcance contra instalações russas, visando interromper as cadeias de suprimentos da Rússia e enfraquecer suas fortificações. Combine tudo isso com a velocidade pura da estratégia Mad Max e o fato de que essa nova versão de uma coluna mecanizada é tão compacta. A Ucrânia seleciona alvos estratégicos, resultando em uma estratégia sólida e clara. A Ucrânia segue demonstrando que a estratégia Mad Max é eficaz, com o caso mais recente ocorrendo há poucos dias. Em 6 de maio, o Special Broadcasting Service News da Austrália relatou um novo ataque terrestre da Ucrânia contra a Rússia na região de Kursk. Isso já é um golpe massivo para Putin. Ele provavelmente pensou que não teria que se preocupar com mais ataques na região após suas forças expulsarem as tropas ucranianas há algumas semanas. Como tantas vezes acontece, Putin estava errado. Blogueiros de guerra russos no Telegram delineiam o que a Ucrânia fez. O inimigo explodiu pontes com foguetes à noite e pela manhã lançou um ataque com grupos blindados, relatou a conta do Telegram RV Voenka. Veículos de desminagem iniciaram a abertura de passagens nos campos minados, seguidos por blindados com tropas. Há uma batalha pesada acontecendo na fronteira. Todos os elementos da nova estratégia Mad Max da Ucrânia parecem estar em jogo aqui. Destruiu uma ponte-chave usada pela Rússia para enviar suprimentos aos soldados em Kursk.
Os veículos de desminagem abriram caminho para os IFVs chegarem à fronteira, com as tropas ucranianas enfrentando diretamente os soldados russos. E neste momento, os combates ainda parecem estar em andamento perto da vila russa de... Se tudo correr conforme o planejado, a Ucrânia retomará parte de Kursk mais cedo do que tarde. Putin não deveria se surpreender. O que se vê na pequena região de Kursk é uma repetição da primeira vez. A Ucrânia utilizou sua tática Mad Max. Em agosto de 2024, a Ucrânia obteve sucesso em sua invasão inicial a Kursk, devido à abordagem Mad Max empregada pela primeira vez. A regra de 3 para 1 foi abandonada em prol do uso de pequenos grupos mecanizados. Os grupos atacaram a fronteira entre a Rússia e a Ucrânia, abrindo simultaneamente brechas que permitiram a invasão de contingentes maiores da Ucrânia em Kursk. A Ucrânia está fazendo o mesmo em Belgorod. A Euromaidan Press diz que a carcaça de um punhado de IFVs Bradley jaz nos campos minados que a Rússia estabeleceu para impedir a Ucrânia de chegar a Belgorod. Esses campos minados claramente não funcionaram. Como o Long War Journal observou em março, a Ucrânia já fez progressos no Oblast russo. Ele atacou várias aldeias usando táticas familiares. A Ucrânia usou pequenas colunas, combinando IFVs, tanques e ATVs para atravessar campos minados e superar obstáculos anti-tanque. Ataques aéreos a um posto de comando russo próximo a uma aldeia precederam os assaltos, demonstrando a estratégia Mad Max de eliminar a logística russa antes dos veículos entrarem em ação. Como resultado, a Ucrânia está obrigando Putin a se concentrar em Belgorod e pode até estar conquistando território na região, enquanto a Rússia tenta concentrar seus ataques no nordeste da Ucrânia. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky até confirmou o sucesso da Ucrânia, dizendo em 19 de abril que na região de Belgorod, nossos guerreiros avançaram e expandiram nossa zona de controle. Em resumo, a Ucrânia está conquistando o território da Rússia. A estratégia Mad Max é como eles fazem isso. Mas por que Mad Max é tão bem sucedido em comparação com as tentativas da Rússia de tomar território ucraniano? Os elementos-chave da estratégia da Ucrânia residem no uso de veículos rápidos e confiáveis, engenharia de elite, forte apoio de engenharia e na seleção inteligente de alvos. Os ataques mecanizados russos carecem desses elementos. De acordo com a Euromaidan Press, a Rússia alterna entre dois extremos sem alcançar o equilíbrio adequado. Em um extremo, ela usa veículos blindados, como tanques, para tentar derrubar as defesas ucranianas. Esses tanques podem ter sido eficazes décadas atrás. Entretanto, a grande frota ucraniana de drones kamikazes, junto com artilharia e foguetes, é capaz de destruir esses veículos lentos antes que se aproximem, obrigando os soldados russos a prosseguir com os ataques a pé. É uma abordagem de força bruta, que só funciona quando a Rússia supera a regra de 3 para 1, ou ao atacar uma posição ucraniana enfraquecida. No outro extremo, Putin vai leve, muito leve. Agora ele envia soldados em motos e veículos civis sem blindagem. Ambos são mais rápidos que os IFVs usados pela Ucrânia em sua estratégia Mad Max, mas oferecem pouca proteção. Uma mina dizima um veículo civil junto com as pessoas dentro. Quanto às motocicletas capazes de não acionar as minas antitanque da Ucrânia, seus pilotos ainda são vulneráveis a drones, metralhadoras e ataques aéreos. A velocidade os aproxima dos defensores ucranianos, mas não conseguem romper o arame farpado, e seu barulho sempre alerta a Ucrânia de sua chegada. Somando isso à inexperiência em várias áreas do exército russo, obtém-se um nítido contraste nas táticas. A abordagem Mad Max da Ucrânia funciona mais frequentemente, enquanto a tradicional de Putin parece cada vez mais ultrapassada. Isso significa que a Ucrânia desenvolveu a tática de assalto perfeita para vencer a guerra contra a Rússia? Não, diz Matviev. Essas operações só obtêm êxito com metas locais claras e atingíveis, como capturar uma aldeia a 5 quilômetros da frente. Entendi, faz sentido. A estratégia Mad Max é projetada para funcionar em curtas distâncias, aproveitando a velocidade dos IFVs implantados pela Ucrânia. Tentar capturar muito terreno de uma vez faz com que tudo desabe quando as linhas de suprimento falham e as tropas nos IFVs ficam distantes demais de suas bases.
Um grande ataque com esse modelo também alerta o inimigo, permitindo contra-ataques. Isso não significa que a estratégia Mad Max da Ucrânia não possa levar a ganhos substanciais. Isso foi visto em Kursk em agosto de 2024. A Ucrânia usou táticas ao estilo Mad Max para romper a defesa fronteiriça russa, permitindo que mais soldados entrassem no oblast e capturassem assentamentos pouco protegidos. Pense em Mad Max como a base desses tipos de assaltos. A estratégia faz pequenas e localizadas rupturas nas quais a Ucrânia pode construir. O sucesso da estratégia também depende do menor número de veículos que ela usa. 15 ou 20 Bradleys e veículos de engenharia são muito mais difíceis de detectar do que as dezenas que poderiam ser usadas em um ataque maior. Ainda assim, os estoques serão um problema. Mesmo com esses ataques menores, é importante lembrar que a Ucrânia tem apenas cerca de 300 IFVs Bradley. Nem tudo que ele usa em seus ataques ao estilo Mad Max são sacrifícios. Mesmo que alguém consiga atingir um alvo com segurança e retornar à base, ainda há uma clara limitação envolvida. Por isso, a Ucrânia seleciona seus alvos com tanto cuidado. Não sabe se ou quando receberá mais Bradleys ou qualquer veículo de combate de infantaria equivalente que possa usar em suas incursões Mad Max. Mas isso pode nem mesmo importar, como as recentes excursões em Kursk e Belgorod provam. A Rússia ainda está superestimando a força de suas defesas de fronteira e subestimando quantas tropas precisa em seus territórios para resistir aos ataques ucranianos. Enquanto isso não mudar, a Ucrânia provavelmente usará suas táticas Mad Max várias vezes antes do fim da guerra. Met Boletim de Fato conclui que seções frontais cruciais, equipamentos de qualidade e treinamento oferecem aos ucranianos uma oportunidade única. Mesmo sendo minoria, eles lideram localmente, atacam, dominam a batalha e controlam áreas cruciais. A regra dos 3-1. A Ucrânia está mostrando que uma mistura de loucura e genialidade é suficiente para obter grandes vitórias contra a Rússia. Quem precisa de mais? Mas o que você acha da tática Mad Max da Ucrânia e sua eficácia contra a Rússia? Há algo que Putin poderia fazer para contrariar essa estratégia? Onde você acha que a Ucrânia vai empregar sua tática inteligente a seguir? Compartilhe sua opinião abaixo. Inscreva-se no The Military Show para receber notícias atualizadas sobre as principais inovações da Ucrânia e outros conflitos militares globais.